Oi, Mar, Oi, tudo oi, bem com você? tudo Seja, bem? Acordando por aqui. seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você. Da onde você é? Obrigada. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou do finalzinho do Rio Grande do Sul, é Jaguarão o nome da minha cidade. É do finalzinho? Isso, eu moro na fronteira com o Uruguai. Caramba, sério? Então é bem no final mesmo. Que legal. É a última cidade do país, né? Eu fico bem lá embaixo, na fronteira com o Nossa, Uruguai. que legal. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Que massa. Quantos anos você Sim, tem? eu tenho 24. 24, temos a mesma idade. E aí, me conta. Sim, Você se tornou uma rainha do Tebori 7 em 30? sim. Que massa, Inacreditável, né? Às vezes a gente para pra pensar e é que até meio assustador, assim. que massa. Você nunca tinha chegado a esse faturamento antes? Não, eu já tinha, acho que há 4 em 30, sim, mais 7 não. Que Eu já legal. trabalhava com micro antes de te conhecer, né? Mas isso mudou muito depois que eu entrei pro Rainha do Tebor. Que legal. Deu um salto, vamos assim dizer. Sim, Mas me isso conta, que eu sou né? da turma 11. Caramba, Eu você é da sou de turma novembro. 11. Sim, Nossa, você foi sim, uma coelhinha, então, um foguetinho. Entrou na turma 11 de novembro sim. e você bateu 7 em 30 em dezembro? Em dezembro, sim. Caramba, Mar, que legal, que resultado rápido, né? Nem todo mundo tem um Foi. resultado tão rápido assim, mas que bacana, olha só, implementou em menos aí de um mês você já atingiu. Que massa. Sim. Mas conta pra gente, né? Porque a gente não inicia dentro de uma profissão já conquistando tudo, né? A gente começa ali Não. de pouquinho em pouquinho. Como que você começou nessa Sim. área? Como que foi para você entrar na área da estética? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu nunca imaginei que eu fosse estar na área da estética, porque o meu sonho sempre foi ser bailarina. Eu sou formada em dança, em dança do ventre, mais especificamente. Você tá de Eu já dei brincadeira. aula, Não acredito. aham, Ontem eu sim. entrevistei a Lene e ela era Eu vi, dançarina de forró e agora você é bailarina. Não tô acreditando. sim. Que Meu legal. sonho era ser bailarina de dança do ventre, ser professora de dança, e eu jurava que isso ia ser a minha vida. Até os meus 16 anos. Eu saí de casa muito cedo. Eu fui morar em uma cidade maior para poder estudar, porque aqui na minha cidade não tinha universidade na época. E era o que eu queria, e eu fui para outra cidade maior. Só que eu saí muito nova de casa. Então eu enfrentei muitos problemas. Eu enfrentei muitas crises de ansiedade. Muito pânico, sabe? Aquela cidade tinha muita violência. Para quem mora em cidade pequena, às vezes saindo para uma cidade maior a gente assusta, né? Tinha muito assalto, era muita violência mesmo. E eu meio que fiquei meio doente, vamos dizer assim. Eu voltei com um pouco de depressão para casa. Eu não completei a faculdade de dança. Eu fiz 2 anos e era 4. E eu voltei para casa com meus 18 anos, perdida na vida. Porque eu jurava que a dança era a minha vida. Era o que eu Nossa, queria para mim. você foi para essa E aí cidade eu me com 16. decepcionei. Sim, muito cedo. Quando eu formei no ensino médio, eu já fui direto, eu passei direto na universidade e fui. E aí acabei voltando, vi que a dança não era tudo aquilo que eu queria, eu não imaginava, né? Comecei a me decepcionar certamente assim com a dança. A dança está presente na minha vida até hoje, mas de uma forma diferente. Eu danço ainda, mas a minha mãe, ela sempre trabalhou com estética. Minha mãe é depiladora, já há 25, 26 anos, então a minha idade, né? Quando ela estava grávida de mim, ela começou a trabalhar com depilação, então eu me criei nesse meio. Eu me criei na volta das clientes dela, eu usava o sapato das clientes Ah, dela, passava batom das clientes, assim, né? Aí eu. Só que eu sempre dizia pra minha mãe, porque minha mãe também fazia sobrancelha. Eu dizia pra minha mãe, mãe, como é que tu consegue mexer na sobrancelha das pessoas? Porque eu sempre tive muito medo. Pra mim, sobrancelha é uma coisa muito importante. Às vezes tu tira um pelinho, já era, né?
Aí eu sempre fui muito assim, e sempre falava pra minha mãe, mãe, como é que tu consegue? E eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui. Caramba, olha só, não era algo, É, não era algo almejado, né? Foi algo que foi acontecendo. não. Sim, eu entrei na sobrancelha por meio da maquiagem, porque como eu já dançava, eu precisava me maquiar para palco, maquiar para festival, a gente viajava, não tinha quem nos maquiasse, a gente foi aprendendo, né? E eu sempre gostei muito de maquiagem. E eu aprendi tudo no YouTube. A minha maquiagem era toda no YouTube, tutorial, e quando a gente já tem uma certa facilidade para isso, né? Então, um dia eu resolvi que eu queria fazer um curso de maquiagem, que eu ia começar a trabalhar com maquiagem. Isso depois que eu já tinha voltado para casa e tudo mais. Aí a minha mãe, eu achei um curso na internet que era assim, você pagava um valor tal, e aí você podia fazer todos os cursos que quisesse. E aí apareceu pra mim lá um curso de design de sobrancelha. Falei, mas o que é isso? Eu nem sabia que existia, porque como a minha mãe tirava a sobrancelha, assim, o excesso, né? Minha mãe não é designer, minha mãe só tira excesso, assim, pra quem quer. E aí eu resolvi fazer, eu falei, eu vou fazer. E eu me encantei, assim, como tinha coisa, eu não sabia que aquilo existia, mapeamento, medidas. E aí eu comecei a me encantar por esse mundo da sobrancelha. E aí eu fui procurar um outro curso presencial na mesma cidade onde eu fiz a faculdade de dança. E aí eu ia e voltava, como é uma cidade pertinho, eu ia e voltava. E fiz um curso lá, no Senac, inclusive, de design de sobrancelha. E comecei a trabalhar daquele jeito, nervosa, quase morrendo a cada cliente que a gente vai atender. E aí comecei, aí só foi. Aí quando eu tinha uns 6 meses mais ou menos de design de sobrancelha, eu resolvi que eu queria fazer a micro. Você começou a Porque eu atender em comecei a casa, Má? sentir. Eu comecei a atender no espaço da minha mãe. Ah, ela tem um Que espaço. eu mudar, assim, eu conciliava os horários com o dela, quando ela não tinha ninguém para atender, eu marcava e atendia na maca dela. Entendi. E assim foi indo. Dividiram a sala. Que Isso. E como, legal. como era pouca cliente, eu encaixava Conseguia. ali no meio, né? Sim. Aí, aos poucos, eu fui arrumando uma sala para mim no mesmo espaço dela, né? Porque ela trabalha numa casa, num apartamento. Então, tem os 2 quartos e tudo. Então, eu usei o outro quarto, como ninguém mora lá. Eu usei o outro quarto para fazer a minha salinha e fui montando aos pouquinhos. Eu lembro que eu usei uma maca que era dela. Ela foi, assim, a primeira maca que minha mãe usou para depilação. Ela tinha vendido para minha prima, que faz maquiagem. E aí eu comprei da minha prima de novo por um preço bem, assim, baixo, para conseguir começar, né? E assim foi. Caramba, olha Aí só. depois, Assim que você começou, foi algo sim, que você já tinha feito 2 anos de facul, voltou, se deparou aí, vou fazer comecei maquiagem. do zero. E olha, sabe que eu vou cortar um pouco a sua história? Você falou sobre a dança. Eu fiz dança até os meus 13 anos. Eu fazia balé e fazia dança do ventre também. Eu participava de Né? festival, participava de apresentação, de teatro. Eu Que amava. E eu legal. também sempre Eu me amo. maquiava, principalmente para balé nem tanto, né? Mas para dança do ventre tem Sim, aquela maquiagem característica, né, de puxar. Nossa, eu adorava. Adorava. Que legal, sim, olha só. que legal. Você dança até hoje? Eu amo. Eu danço. Eu comecei a dançar com 9 anos, mas com dança do ventre eu comecei com 12. E aí eu danço até hoje. Eu tenho a mesma escola que eu comecei, eu danço hoje. E a dança é um hobby pra mim, na verdade é É nosso muito refúgio, bom. né? É, com certeza, é muito bom. Eu já comecei muito novinha. Eu entrei no balé quando eu tinha Sim, 4. Então eu fiz sim, bastante tempo de balé e depois de um tempo eu comecei na dança do ventre. Mas daí depois, com 13 anos, com 13 anos, quando eu tinha 13, a minha mãe queria que eu fizesse inglês. Daí eu falei, tá bom, eu faço inglês. Só que daí ela falou, você uma precisa coisa ou outra. decidir. Eu não vou conseguir pagar os dois. Ou você faz a dança ou você faz o Sim, inglês. Aí o meu pai ficou na minha cabeça, é porque o inglês você tem que fazer, porque você não sabe o que você vai ser lá no futuro. Nananã. Aí, tá bom, né? Aí acabei saindo sim, da dança, mas eu acho que deu tipo um ano e meio depois, a escola fechou. Só tinha essa escola na hum, cidade e a professora fechou e começou a dar aula numa outra cidade vizinha. E daí, muito menos que eu ia fazer também. Eu sim, falei, então não era para ser mesmo.
Mas olha que bacana, que legal, você dança até hoje. Eu tenho bastante saudade. Eu cheguei, eu fiz um curso de formação em dança do ventre, eu sou formada em dança do ventre, porque era a ideia de eu seguir nessa área, né? Que Mas eu legal. também vi que não ia ter muito futuro para mim na dança da forma que eu gostaria, né? Porque a dança com certeza tem muitas oportunidades, mas geralmente tu precisa sair da cidade, enfim, tu precisa ir para um lugar maior, precisa ter, dependendo do que tu quer, se tu vai abrir uma academia, tu tem que. E não era o que eu queria. Eu não queria abrir uma academia, abrir concorrência na minha cidade. Eu já Ah, dançava aqui numa escola, né? E eu não quero, nunca quis sair de perto da minha família. Eu sou muito família, então eu nunca quis sair para outra cidade, né? caramba. Então eu decidi que eu ia seguir com a dança mesmo como hobby mesmo. Que legal! E aí, como que foi? Depois de 6 meses você atendendo, começando a ter aí as suas primeiras clientes, atendendo, É. dividindo sala com a sua mãe, como que foi? Daí você fez o curso de micro. Isso, eu ficava muito insatisfeita porque eu via que as pessoas precisavam de alguma coisa a mais do que só o design ou a rena, porque a rena tem duração muito curta, as pessoas reclamavam, né? E aí eu digo, não, mas então eu preciso, elas já estavam me pedindo, né? Então, no caso, eu falei, eu vou fazer porque eu já tenho alguém para pelo menos começar, né? E aí eu fui até a capital, que é Porto Alegre, e fiz um curso lá de uma semana de micro, a minha mãe me deu de presente. Ela falou assim, é a última coisa que eu tô te dando, tu te vira depois. Porque ela estava cansada de mim, né? Ela ajudou você na Aí ela faculdade? falou, ajudou, assim, a minha faculdade era federal, mas toda a minha estadia, a minha alimentação, tudo era Caramba, ela você passou na faculdade que bancava. federal. Passei na. Olha só, esforçada. Mas não era para ser. Era para E, você estar aqui agora não nesse era pra ser. momento e conquistar tudo que você conquistou. Exatamente. Aí, depois de 6 meses, eu resolvi que eu queria, então, fazer a micro, fiz esse curso. E foi um curso muito bom, assim. Eu vejo que muita gente faz curso e sai muito insegura. E não foi meu caso. Eu saí já trabalhando. Óbvio que eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, né? Mas eu já saí trabalhando. Eu vejo muita gente que tem dificuldade, às vezes faz curso e sai e não consegue trabalhar ainda, né? Então, eu acho isso muito arriscado, porque é um curso de um valor muito alto, que às vezes a gente paga no presencial. Eu cheguei a pagar quase, assim, entre o curso, estadia, porque eu precisei ficar num hotel, alimentação, foi uns R$ 5.000. Limpo, assim. Então, às vezes a gente precisa rever a questão de valores também, né? E E, pesquisar muito e tá, e bem, aí eu né? saí. Porque Isso, muita gente se frustra porque às vezes não pesquisa, né? Não tem uma noção de como é que vai ser, ou às vezes um feedback de alguém que já tenha feito. Precisa sempre pesquisar, porque sim, querendo ou não, é um investimento que a gente está fazendo, né? é. E a gente vai precisar ter É retorno, né, lógico, no tem que ter futuro. ROI. Então, Tem que investir um X é. aqui e tem que voltar alguma coisa. E aí depois que eu fiz esse curso, eu comecei a trabalhar. E eu já comecei a trabalhar super bem, porque, se eu não me engano, na minha cidade só tinha uma ou no máximo duas profissionais que trabalhassem com isso. Então eu comecei bombando, assim. Eu comecei com valor simbólico, né, pra conseguir cliente. E eu bombei, assim. Aí, nos primeiros meses, eu já fazia bastante dinheiro, assim, coisa que eu nem sabia lidar. Eu perdi muito dinheiro por questão de não saber lidar com a questão financeira, gastar e não controlar o dinheiro, né? E aí tá, e aí eu comecei a, a trabalhar mais e tal, e cada vez a gente vai conquistando mais clientes. Só que chegou um momento em que eu já tinha 2 anos e meio de profissão. E eu falei, não, a gente nunca pode ficar parado. Eu gosto muito de estudar, eu gosto sempre de me atualizar. E eu não estava muito feliz com os meus resultados cicatrizados, assim. A gente faz um trabalho lindo e aí na cicatrização a gente se decepciona. Então eu fui buscar isso, eu fui buscar me aprimorar. Eu sempre tô sempre me atualizando, tem. Ou de plataformas, tanto Vídeo. pagas como gratuitas. Hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Inclusive no teu Instagram, eu comecei. Quando eu te conheci na maratona
Eu acho que antes da turma 10, se eu não me engano. Você me E eu não conhecia. consegui entrar na turma 10. É, mas foi bem rápido, assim. Eu te conheci e eu já aprendi muita coisa. E eu falei, não, é ela. Aí eu já resolvi que na próxima turma eu tentaria entrar. Mais uma vez eu corri pra minha mãe. Eu falei, mãe, me empresta teu cartão de crédito, pelo amor de Deus, eu preciso. E ela me emprestou. Claro que hoje em dia quem paga as coisas sou eu, mas ela me emprestou o cartão dela. E, e aí eu entrei na turma 11. E eu não tinha dúvidas que eu não ia me arrepender, porque a gente já tem esses feedbacks e a gente já acompanha o básico, né, do teu Instagram. Eu acredito que não tem como ter dúvidas de que vai ser muito conteúdo. Mas eu juro que eu levei um choque quando eu entrei na plataforma. Eu falei, gente, é tudo isso. E agora? Eu vou ficar todos os 2 anos eu vou ficar estudando isso, mas a gente vai indo e quando vê nem vê passar, né? E aí você Eu entrou. recém concluí agora a parte para pedir o certificado, né? E aí depois eu tô acompanhando as aulas ao vivo, Que as aulas massa, extras, né? Vamos dizer. que legal, olha só. E como que você você comentou, né, que não ia ter receio. Você não teve receio por ser online, porque muita gente acaba tendo receio de fazer o curso, porque às vezes já Sim. fez um curso presencial. Foi até o que a Lê falou ontem. Ela tinha feito um curso presencial e ela falou: ah, mas o online, se eu não aprendi no presencial, no online, muito menos que eu vou aprender. E como que foi? Pra você, assim, você foi sem medo, você acreditou que ia dar certo? Ah, a gente sempre tem uma pontinha de desconfiança, porque hoje em dia na internet a gente vê muita coisa que não é real. A gente se decepciona muito, né? Já aconteceu de eu comprar cursos e ser uma porcaria, então. Mas eu não tive dúvida. Na hora de comprar, eu decidi que eu ia comprar e que ia ser isso. E eu acho que assim, quem tem mais desconfiança para comprar é quem fez e se decepcionou, fez um presencial e não gostou, porque daí já tem isso, né? Uma De achar que não frustração. vai conseguir. É. Mas eu acho que isso vai muito da dedicação, né? A Thaís não faz milagre, mas da dedicação das pessoas, porque ali a gente tem tudo que a gente precisa. É só botar em prática, né? Que às vezes é Exatamente. o que as pessoas têm mais dificuldade. Exatamente. Mas eu não tive receio, principalmente porque eu já estava na área, eu queria uma especialização, para mim foi super tranquilo. Que massa, que legal. Para você, qual foi a maior transformação da antes do curso e depois do curso? A minha, como é que vamos dizer, a minha forma de me apresentar, talvez. Assim, é, a postura, né? A autoridade, vamos dizer assim, né? Que te ensinam pra gente. Posicionamento. Que é o posicionamento, exatamente. Porque rede social, eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa pra rede social. Eu sou muito preguiçosa pra rede social, mas eu faço o possível. Eu comecei a implementar muitas coisas que o Luiz ensinou. Não implementei tudo ainda, pretendo, mas ainda não consegui implementar tudo. Mas a gente nota a diferença em qualquer coisinha que a gente implemente, a gente já vê um salto. É questão de aparecer nos stories, de botar a cara a tapa mesmo, né? Que às vezes a gente tem medo, mas o medo não traz nada, não traz futuro, né? Então eu acho que isso, eu comecei a aparecer bem mais nos stories, as pessoas começaram a me conhecer melhor. Hoje em dia, na minha cidade, já tem vários profissionais que trabalham com isso, muitas mesmo. Para o tamanho da minha cidade, eu acho muita gente. Quantos mil Mas habitantes tem sua cidade? tem 20, 20. 20. Por aí eu acho. 20, É mais ou 25, menos por aí. a quantidade de habitantes que tem na minha. A minha tem 25, 28, uma coisa assim. É, Isso. uma, E aqui, é aquele tipo de cidade que você vai na esquina, você dá oi pra todo mundo que você conhece todo mundo, não é? exatamente, todo mundo te conhece. Isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito ruim também, né? Mas, ó, não te impediu de se tornar uma 7h30. Tem aí um monte de profissional, Não, uma a cada esquina, mas a massa se tornou 7h30, olha só. Porque às sim. vezes a gente fica muito preso na ideia de que precisam ter poucas profissionais dentro de uma cidade que tem poucos habitantes.
Mas na realidade é que tem muita mulher e que cada pessoa vai ter o seu cliente, dependendo da personalidade que tiver, né? Você tem as suas clientes, com certeza alguma outra pessoa da sua cidade tem as clientes dela. Muitas vezes se acontece Sim, alguma eu me coisa, dou muito bem. se acontece alguma coisa, a Eu me dou pessoa muito bem. muda, às vezes quer conhecer o seu trabalho, vai e conhece o seu trabalho. Sim. Então, a gente nunca pode ficar fadado, né? Ah, eu não vou conseguir crescer porque já tem muita profissional da minha cidade. Não, tem espaço para todo mundo, né? É, porque até eu tenho muitas profissionais aqui que eu me dou muito bem e a gente se apoia muito. Às vezes, sei lá, faltou uma lâmina, a gente corre uma pra outra, Nossa, sabe? que A gente bom que tem essa. vocês têm esse tipo de É, relacionamento, porque não é todo lugar que é assim. não. E não Não é com todas, né? é. Tem umas que passam na rua, finge que não conhece. Mas Mas daí tudo é bem. aquele tal negócio, né? Cada um oferece aquilo que tem. Se a pessoa não consegue te tratar com no mínimo educação de olhar no seu rosto e falar um oi, você sabe que o maior problema é ela e não você. Sim, Daí é sempre pensar sim. dessa forma. Porque as pessoas sempre vão oferecer pra gente o que elas têm dentro delas. E aí o problema não é nosso, né? O problema é mais Exato. delas. E entender que cada É. um tem o seu espaço, dá pra crescer, dá para fazer mil e uma coisas, mesmo tendo vários profissionais. É você focar no seu, você focar em trazer o melhor, né? Você focar em melhorar o seu atendimento, para que aí você possa adquirir clientes. E hoje, você divide ainda a sala com a sua mãe? Eu, sim, no mesmo lugar a gente trabalha, só que cada uma tem a sua sala e junto com a gente trabalha a minha irmã. Ai, Sou da eu, a minha família irmã e a minha mãe. inteira? Sim, a minha irmã, ela é manicure e pedicure, e nós duas fizemos a faculdade de estética, e eu me formei agora, é, no final do ano. Eu me formei e ela também. E ela tá começando a trabalhar com procedimentos estéticos, jato de plasma e tal. E ela é manicure e trabalha junto conosco Que lá no spa. legal! Sua mãe deve estar super orgulhosa. Ah, Ai, que delícia! É você e sua irmã ou você tem mais irmãos? não, Não, só a nós duas. família inteira tá trabalhando Isso. junto, então. Olha que bacana. Ah, é Eu muito acho que é bom. muito bom também, porque às vezes uma cliente que é sua vai na sua mãe, vai na sua irmã, conhece o Sim. trabalho. Olha que Muito, sensacional. a gente tem muitos clientes em comum que às vezes a gente até acaba fazendo procedimento junto. Enquanto eu faço a micro, ela faz a unha, entende? E aí fica super legal, as Que pessoas adoram. legal! É tipo um centro de beleza. A pessoa entra uma, sai outra, porque já É, faz tudo. sim. Que bacana, que legal. Olha só, né? Imaginar que vocês iam montar esse espaço juntas, que estariam trabalhando juntas. Que Nunca, bom, nunca que legal. imaginei. Sua mãe deve estar super feliz. Eu acho que eu ficaria super feliz de ver todo mundo ali trabalhando. Que massa, que Sim, ela legal. gosta. E aí, me Sim. conta, você falou que você buscou uma especialização para melhorar os resultados e tudo mais. Conseguiu implementar alguma coisa que você aprendeu no curso? Está melhorando os resultados? Como que está sendo? Com certeza. Eu consegui mudar já logo no treino. Questão de profundidade, que pra mim eu acredito que era a parte que mais pegava, assim, por causa como eu falei, da cicatrização, né? Eu me decepcionava quando a pessoa voltava para cicatrização. E não era era questão de peso de mão mesmo. Então, isso tudo eu fui treinando junto com o curso. E, eu já vi resultados muito melhores, com certeza. Sem tirar a parte do marketing, né? Que é o que traz mais resultado pra gente em questão de conquistar clientes. Sim, com Isso que, como certeza. eu disse, eu nem implantei tudo ainda. Imagina a hora que implementar. Implantei, assim, um Você pouquinho. não, você não fez patrocinado, não fez funil, nada ainda. Não, ainda não. Ai, mulher, O quero funil só eu ver. tô me preparando pra gravar, pra fazer. Bora, tem que gravar e tem que colocar para rodar. Vai crescer ainda mais, tenho certeza. É. Que Você não massa, parece, mano. mas eu sou muito tímida. Nossa, mas você fala super bem, É, fluida. mas eu sou muito tímida. Imagina, linda, maravilhosa. Esse sotaque do sul que é perfeito. Você falou que você tinha feito curso de. Você chegou a fazer curso de maquiagem. Você atende maquiagem ainda hoje em Sim, dia? faço. Faço, mas faço muito pouco, porque como eu direcionei totalmente as minhas
propagandas, a minha publicidade toda para sobrancelha. Hoje o meu forte é a A sobrancelha. sobrancelha. Mas eu trabalho com maquiagem e eu trabalho com outros procedimentos também. Eu trabalho com o peeling, Rose de Mer, Ah, peeling do Mar Morto. que legal. E eu trabalhava com limpeza de pele também até o final do ano, eu trabalhei. E agora eu parei um pouco com a limpeza de pele por causa da demanda de sobrancelha, que pra mim já tava ficando Pesado. bem difícil. Olha que problema Então bom. eu parei um pouco, mas eu pretendo voltar até. Eu Pretendo me acho dividir que em duas e voltar. eu acho que quando a gente atende, é lógico, quando a gente foca em um, expande. Mas, por exemplo, se você atende Sim. mais procedimentos, às vezes o que é legal fazer, até uma dica para você, trouxe esse assunto para todo mundo que está aqui, é você sempre separar por dias. Porque senão você sempre vai ficar afogando as coisas, sabe? Porque é difícil Sim, muitas vezes você que trabalha há muito tempo você largar de tudo. Mas às vezes uma sim. organização, tipo, olha, eu quero continuar fazendo o peeling, a limpeza de pele, só que eu não quero que ele tome toda a minha agenda, porque eu sei que eu tenho mais clientes de sobrancelha, por exemplo. Então, na sua agenda que você atende, por exemplo, 6 dias, de terça a sábado, 5 dias, você vai separar lá 2 dias para você fazer a limpeza de pele e o peeling, e você vai separar os outros 3 ou 4 dias somente para você fazer sobrancelha. Porque aí você ainda tem uma escala maior para você trabalhar com as sobrancelhas e mantém uma escala menorzinha para você trabalhar com esses outros procedimentos que muitas vezes você gosta de trabalhar, né? Sim. Mas uma organização para você não deixar de fazer, mas também para você não, vamos dizer, cortar ali as sobrancelhas e a demanda de sobrancelhas que você tem. É muito bacana. Sim. Ah, Que boa ideia. legal. Adorei conhecer essa história, mas é só o começo. E aí, como estão os planos para 2021? Crescer ainda mais? Ah, então a mil, sim. Eu sou casada, né? Ah, tá E o casada. meu. Eu sou assim, a gente mora junto, Ah, né? Eu igual digo meu eu. namorado. É igual eu e É, o Luiz. meu namorado. Ele é militar e ele vai para uma missão esse ano. Ele vai em março e volta só em setembro ou outubro e eu vou ficar sozinha. Então Ele é eu tô bem militar. chocada com isso, sim. E aí eu pretendo focar muito no meu trabalho nesse tempo, sabe? Porque Vai dedicar eu a sou sua muito energia. família. Eu sou muito família. Então eu sou muito assim, de dar muito valor ao meu tempo livre e fazer coisas com ele ou com os meus pais. Eu sou muito assim. Então, nesse tempo eu sinto que eu vou estranhar muito. E Mas eu vou focar muito no meu trabalho. Eu já estou muito decidida a focar no meu trabalho mesmo e crescer ainda mais, porque eu ainda quero crescer, não tá bom ainda, Com certeza. Viu? O céu é o limite. né? Exatamente. Que massa, E, Má. sabe, eu queria dizer, porque tem muita gente que se inspira na gente, né? E eu queria dizer que assim, a gente não pode desistir, porque não foi fácil. Às vezes a gente falando parece muito fácil, Parece que aconteceu de mas um dia não, para o outro, né? mas assim, o dia a dia não é fácil. Tu atender uma cliente e às vezes não ficar tão feliz com o resultado, né? E tu aí buscar melhorar. Ou eu, por exemplo, eu tive depressão, eu fiz tratamento com um psiquiatra, com medicação, e eu parei há pouco, inclusive. Então, assim, eu tive muita dificuldade para chegar onde eu cheguei. E eu me orgulho muito disso, sabe? Às vezes eu digo que eu me orgulho de ter tido depressão e ter saído dela, né? Porque era muito difícil levantar da cama. Então, as pessoas, assim, às vezes elas acham que é muito fácil, mas não é. E é uma profissão que a gente tem que estar porque a gente ama. Porque senão a gente não vai pra frente. Se tu for por dinheiro, tu não vai conseguir. Porque às Exatamente. vezes as pessoas olham pra nós e falam assim, nossa, faturou 7.000 reais, que fácil. Nossa, né? Então, era só isso que eu queria dizer. Pra quem tá Exatamente. começando, ou pra quem tá passando por uma dificuldade como eu passei, sabe? Eu tive muito apoio, então eu até fico à disposição. Quem quiser me seguir, quem quiser, é, vai ver que eu nem sempre tô 100%, a gente nem sempre tá nos melhores dias. Inclusive, ontem eu até postei um story, na hora que eu fui convidada para fazer a live, eu postei um story falando que eu tinha sido convidada, mas eu tava com uma cara de cansada, porque foi de noite, eu tinha atendido, eu tava podre. Então é bom a gente ver, assim, que as pessoas nem sempre estão 100%, né? Exatamente. Todos nós, né, temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios, os nossos leões para matar todos os dias.
muitas das vezes a gente sempre mostra somente o lado positivo, o lado bom, né? Mas para a Sim, gente chegar onde a gente quer chegar, a gente não vai caminhar um caminho livre, limpo, sem obstáculo nenhum. Na verdade, vão ter mais obstáculos do que muitas vezes um caminho é, livre. Só que vão ser os obstáculos, vão ser aqueles dias que você vai ter que matar 5 leões por dia, que vai fazer com que você cresça, que vai fazer com que você fique mais forte, vai fazer com que você se sinta mais capaz por você ter passado por aquilo. Então não é sobre querer ter uma vida sem dificuldade ou sem desafio. É entender que sim, você vai passar por muitos desafios, mas são esses desafios que vão fazer com que você fique maior, fique grande, fique mais com uma força maior, com uma capacidade maior. Porque eu tenho certeza que hoje, você olhando para trás, para sua história, tudo que você passou, suas crises e tudo mais, você vê o quanto você foi forte de você ter enfrentado, de você ter conseguido vencer, estar onde você está hoje. Eu acredito que seja uma luta diária, porque é, esse tipo de doença não é uma doença que você pode colocar ela debaixo do tapete e fingir que você não está vendo ela. É uma doença que você precisa sempre ficar de olho nas características que a sim, pessoa está apresentando. Mas eu acredito que você visualizar que você saiu muitas vezes do fundo do poço que você estava anos atrás, há meses atrás, para você ver onde você está hoje, o que você está conquistando, os planos sim, que você está fazendo, a forma como você está encarando a vida. Isso faz com que você se veja mais forte, né? Você fala, poxa, olha tudo que eu passei, olha onde eu tô, e eu posso muito mais. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que você vai lidar com um leão todos os dias, né? Vão sim, acontecer coisas que estão fora da nossa alçada, fora do nosso controle, mas que a gente sabe que a gente é forte, já passamos por muita coisa, já crescemos muito, e é isso que nos guia, né? Não é sobre ser fácil, sim. é sobre ser forte, é sobre enfrentar mesmo o que precisa ser enfrentado. E que bacana você dando Eu aqui o concordo. seu testemunho. É muito importante para todos nós, para mim, para todas as meninas que estão aqui, que muitas vezes pensam que é de um dia para o outro, não é uma construção diária de quem nós vamos nos tornar lá na frente, do que a gente vai colher daqui a alguns meses. Eu sempre falo, né, que o que a gente está fazendo agora aqui, o conteúdo que vocês muitas vezes estão postando, as coisas que vocês estão estudando e treinando, vocês vão começar a ver resultado lá por agosto, setembro, outubro, porque é uma construção de quem você vai se tornar, né? Não é, hoje eu vou fazer isso e vou me tornar aquilo. Não, você vai começar hoje para você conseguir colher daqui uns meses. E esse crescimento, esse processo de crescimento é muito importante para todas nós e é necessário, né? A gente não pode querer uma coisa do dia para a Sim, e noite. é muito gratificante poder dizer que hoje eu sou uma rainha do Tebori 7 em 30, mesmo passando por tudo que eu passei e que eu passo. Porque eu vou ser sincera que tem dias que é muito difícil, a maioria dos dias é muito difícil. A gente luta contra os nossos monstrinhos todos os dias, né? Então, é muito gratificante. É muito. Não tem outra palavra não ser essa. Parabéns, Gratidão. Má. Parabéns pela sua luta, por ter vencido a guerra e por estar Obrigada. vencendo todos os dias, porque cada um de nós sabe, né, o que a gente passa. A gente não fala, Sim. mas nós sabemos o que internamente nós passamos, as dificuldades, os medos, os monstrinhos, os leões, né? É, E o que vale mesmo é no final do dia a gente sempre, por mais que tenha sido difícil, a gente observar que a gente venceu, que conseguimos mais um dia e que amanhã nós acordaremos ainda mais forte para conquistar tudo aquilo que a gente quiser na nossa vida. sim. É. Arrasou! Má, posso tirar um print com você, meu amor? Pode, Ah, claro. vou tirar um print para postar nos meus stories e marcar você, para o pessoal te seguir. Vai lá, então. Tá. 1, 2, 3 e foi! Aê! Deu. Arrasou, Má! Muito obrigada pela sua confiança. Obrigada a você. Obrigada por você ter me permitido participar da sua história, ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento. Não tenho nem o que falar, é somente muita gratidão mesmo por essa oportunidade que você me deu para mim, para o Rainha do Tebor e para o Luiz de participar da sua história, pelo voto de confiança.
E conte conosco, 2021 vai ser ainda maior. Eu que agradeço por tudo, muita gratidão. E muito me ajudou o Rainha do Tebori, porque a gente precisa muito de um incentivo. E é um curso que está ali com a gente diariamente, tanto lançando desafios como aulas ao vivo. Então, isso é muito bom. Maravilha. Eu Obrigada. garanto que isso muda a vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Má. Um beijo no seu Um coração. beijo. Eu acho que você que vai ter que clicar para mim só no xizinho, porque para mim não tá aparecendo. Tá. Tá bom? Beijo Tá. no coração, Tá meu bom. amor. Beijo. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Até.